Olá, pessoal. A paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Sou a pastora Elisângela, da Escola do Saber, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Estou aqui novamente para estarmos ali juntos, compartilhando sobre as parábolas, né? Como vocês bem sabem, nós não estamos podendo ter as aulas presencialmente, então nós estamos usando a internet para dar continuidade aos ensinamentos que nós temos vivido ali na Escola do Saber. O ensinamento de hoje, a parábola de hoje, é a parábola dos bodes e das ovelhas. Essa parábola está descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, o versículo a partir do 31 até o 46. Então, sem demora, pegue aí a palavra do Senhor e vamos juntos meditar acerca desta parábola. Amém? Enquanto você pega aí a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, eu vou reiterar o convite para que você esteja conosco participando da Escola do Saber. Ali nós nos reunimos aos domingos a partir das 8 horas da manhã para juntos compartilharmos e aprendermos mais sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. É esta palavra que nos mantém de pé, amém? Então, já pegou aí? Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31, diz o seguinte: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Estive enfermo e cuidastes de mim. Preso e me visitastes. Então perguntaram os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando te vimos com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Responderá o rei: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer. Tive sede, não me destes de beber. Fui estrangeiro e não me acolhestes. Estive nu e não me vestistes. Enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Então, amados, nós estamos falando sobre a parábola dos bodes e das ovelhas. E este texto, Jesus narra logo após a narrativa do sermão escatológico de Mateus 24. Em Mateus 24, Jesus vai falar ali sobre o fim do mundo, sobre os eventos que vão acontecer, que precedem o arrebatamento da igreja, e logo após, o que vai acontecer nessa terra aí, após a igreja ser arrebatada, ou seja, o fim do mundo. Já no capítulo 25,
ele vai estar falando sobre o juízo final, sobre o grande dia, né? Então, é um texto que vai explicar para nós as coisas que vão acontecer no grande tribunal. E por isso, o tema desta parábola seria o juízo final. Amém? E nós vamos estar falando sobre as ovelhas e sobre os bodes. Amém? Primeiramente, vamos saber sobre as características das ovelhas e dos bodes. Bom, as ovelhas, elas são dóceis, são inocentes, as ovelhas são criadas em rebanho, então elas vivem muito bem em união, em conjunto umas com as outras. Outra coisa também é que as ovelhas são dependentes do seu pastor. Elas dependem de alguém para estar conduzindo, para estar guiando elas, para que elas possam estar ali, né, no seu bem-estar. Outra característica marcante das ovelhas é que elas deixam ser tosadas, ou seja, elas se deixam ser tratadas, trabalhadas, né? Elas não brigam com o pastor, não avançam no pastor porque são corrigidas. Amém? Já os bodes, aí é diferente. Os bodes, eles são briguentos, são traiçoeiros, eles são arredios, são fedidos, são marrentos, são atrevidos, não convivem bem em comunhão, eles não aceitam a repreensão. Quando o pastor vai ali corrigir, quando vai trabalhar com o bode, ele não aceita. Outra coisa, eles são desobedientes e são intratáveis. Amém? Então, essas são as características. Outra coisa também que a lã branca das ovelhas representam ali a pureza, representam ali a justiça. Já a pelagem malhada, manchada dos bodes representam ali o pecado, a mancha, a sujeira. Amém? Bom, por que este texto é considerado uma parábola? Porque este texto vai fazer uma analogia, uma comparação entre ovelhas e bodes como sendo os justos e os injustos. Amém? Os bodes são os ímpios e as ovelhas são os justos. Por isso é uma parábola, porque faz a comparação, usa a analogia desses dois animais que representam as pessoas justas e as pessoas injustas. Amém? É comum nos rebanhos que os bodes e ovelhas estejam juntos, no mesmo espaço de pastagem, que eles estejam ali durante o dia, né, andando junto, estão ali convivendo, comendo no mesmo pasto. Só que ao cair do dia, ao entardecer, quando o pastor do rebanho chama os seus animais, né? Quando ele chama as ovelhas, elas prontamente aceitam e obedecem ao chamado do pastor e vão lá para junto do pastor. Já os bodes é o contrário. Os bodes, eles ignoram o chamado. Eles não vão para junto do pastor, tá? Desde o Antigo Testamento, os bodes são utilizados para se referir à conduta do ímpio, à conduta do pecado, à conduta do mal. Já a conduta das ovelhas é a conduta dos justos, que obedecem, que seguem o seu pastor com mansidão e obediência, né? Jesus afirma que no dia do juízo, todas as pessoas, todas as nações, tanto os justos como os injustos, os bons e os maus, sem exceção de nenhum deles, estarão diante do trono do grande rei, a saber, né, no trono de Cristo. Jesus prossegue o relato dizendo que as ovelhas serão colocadas à direita
enquanto que os bodes serão colocados à esquerda. Com isso, entendemos que haverá uma clara separação, uma evidente separação entre os bons e os maus, né? Esse ensinamento nós temos nesta parábola. As ovelhas e os bodes estarão de lados opostos, né? As ovelhas serão colocadas ao lado direito, porém, né, os bodes ao lado esquerdo. Jesus, nesta parábola, nos diz que os que foram postos ao lado esquerdo serão destinados ao castigo eterno, mas os justos que foram postos ao lado direito herdarão a vida eterna. Então, isso está falando, né, sobre o grande dia, onde aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, serão ali destinados ao céu, né, destinados a Nova Jerusalém. Já aqueles que não creram, aqueles que rejeitaram o chamado do pastor, aqueles que rejeitaram a Cristo, serão destinados à morte eterna, que é o Hades, né, o inferno, que está preparado para Satanás, para o diabo e os seus demônios desde a fundação do mundo. Assim como o céu, né, está preparado para os justos, para os filhos de Deus desde a criação do mundo, né? Nesta parábola nós temos algumas lições. A primeira dessas lições é que há apenas dois lados, apenas o lado direito e o lado esquerdo. Não existe o meio termo, não existe essa de purgatório, não existe essa de que eu vou ficar em cima do muro. Ninguém vai ficar em cima do muro. No juízo, no dia do juízo, haverá as ovelhas e haverá os bodes. Uns ficam do lado direito, outros ficam do lado esquerdo. Não tem o que fica na banda de cá ou na banda de lá, com um pezinho aqui ou com um pezinho ali. Então, nós temos que ter claro isso, que no grande dia, né, no dia do juízo, ou você vai para a glória eterna junto com o Senhor Jesus, ou você vai para o inferno. Não tem meio termo. Amém? Outra lição que nós temos sobre esta parábola é que durante o dia todos convivem, mas ao cair da noite a separação ocorrerá. Isso quer dizer que, enquanto estamos aqui, estamos no dia, estamos vivendo uns com os outros, estamos misturados, vamos assim dizer. Mas ao cair da noite, né, quando Jesus voltar, vai haver esta separação, né? Durante todo o seu ministério aqui na terra, Jesus falou acerca disso. Ele alertou sobre esta separação entre os bons e os maus, entre aqueles que herdariam o reino de Deus e aqueles que não herdariam o reino de Deus. Então, nós temos que ter também isso em mente, que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós temos que ter uma conduta adequada, né? Conduta de ovelha, né? Para que possamos, no dia, né, da separação, estarmos indo para a glória junto com o Senhor e não condenados para a morte eterna com os bodes. Amém? Nos fala também nesta parábola que os detalhes serão lembrados, né? Jesus fala aqui que o grande rei vai falar: olha, eu tive fome, eu tive sede, eu tive enfermo, e você me ajudou, e você, né, me acolheu, você me amparou. Você vai ser compensado por isso. Agora, aqueles que não o fizeram também terão ali a sua paga. Todo o trabalho na obra do Senhor será lembrado. Por mais que pareça pequeno, por mais que pareça não ter importância, né, aos nossos olhos. Às vezes a gente fala: mas eu só orei por alguém, ou mas eu só dei uma água, né, para um missionário, ou eu só contribuí com uma oferta de missões. E às vezes a gente pensa que é pouco,
mas esses detalhes serão lembrados. Jesus falou aqui na parábola que todas as vezes que nós fazemos alguma coisa para aqueles que necessitam, todas as vezes que nós estendemos as mãos para aqueles que necessitam, nós estamos ali fazendo para o próprio Deus, né? Então, esses detalhes, esses trabalhos que aos nossos olhos parecem ser nada, para o justo juiz, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, não ficará desapercebido, né? Ele não deixará com que nenhuma das nossas obras, das nossas boas obras, caiam no esquecimento, mas serão ali contadas. No grande dia, tudo que nós fizermos será posto diante de nós. Tudo que nós fizermos será ali avaliado, né? Então, aqueles que fizeram as boas obras, que praticaram as boas obras, vão ter seus galardões, da mesma forma com que aqueles que agiram com negligência, né? Aqueles ímpios que foram negligentes nas suas obras, por menor que seja essa negligência, ela também será lembrada e terá ali a sua recompensa, né? Outra questão que nós aprendemos com esta parábola é sobre o valor dos pequenos para Deus. Às vezes a gente acha, fulano não é ninguém, né? Ou ciclano, o irmãozinho ali da igreja, não tem nada. Mas Deus está atento aos pequeninos, né? Aqueles que muitos não dão valor, aqueles que não são considerados importantes pelos homens, né? Às vezes sem reconhecimento até dentro da própria igreja, mas Deus, né, o grande rei, o nosso Senhor, está com seus olhos postos neles. E o favor feito a esses pequeninos, embora esquecido pelas pessoas e até mesmo a gente que ajudou, às vezes a gente nem lembra que ajudou, né? Mas o próprio Deus se lembra, será lembrado por Deus. Tudo que nós fizermos pelos pequeninos, tudo que nós fizermos pelos outros, né? Tudo que nós praticarmos ali de bem será lembrado no grande dia, né? E as pequenas pessoas, né? As pessoas humildes, as pessoas que ali às vezes não são consideradas como sendo nada, são grandes diante de Deus, né? A gente sempre fala que os humilhados serão exaltados. E Deus não faz acepção de pessoas. Para Ele não importa se nós somos doutores, se nós temos muito dinheiro, se nós temos algum bem, algo para, né, dar ou não, né? Lá em Samuel, né, fala que o homem olha o exterior, mas Deus olha o interior, né? Quando vai ali ungir Davi, Samuel vai ungir Davi, né? Que ele vê os que tinham a aparência de serem grandes, de serem, né, imponentes, os irmãos de Davi, não eram eles que Deus queria, mas Deus queria Davi, o menorzinho, o mais simplesinho, ou seja, a pessoa, né, que está ali diante de Deus, por menor que seja, ela tem o seu valor para Deus, né? Então nós temos que perceber isso também. Nós temos que dar atenção a essas pessoas. Amém? Outra coisa que nós aprendemos nesta parábola, que a herança não vem somente pelas obras. A herança vem pelo crer em Jesus. Certamente no dia do juízo, as obras serão reveladas, porém não são elas que farão com que as pessoas herdem, os justos herdem o reino, ou os ímpios, né? Não. O reino já está preparado para os justos, desde a fundação do mundo. E não é em decorrência das suas obras, né? Obras têm que estar ali andando em paralelo com a sua fé, com a sua aceitação a Jesus Cristo, com o seu reconhecimento de ser ali boa, né? Ser uma pessoa boa, ser a imagem e semelhança de Cristo, né? Se praticarmos as boas obras, o mérito não é nosso, mas é de Cristo, pois é Ele quem nos escolheu para o reino. É Ele quem nos capacita a fazer essas boas obras.
né? Antes de tudo isso existir, antes de qualquer bem ou de qualquer mal ser praticado, é Deus quem opera isso em nós. É Jesus quem opera isso em nós. Antes de sermos salvos, nós éramos como bodes. Antes de sermos salvos, nós éramos arredios, né? Nós éramos intratáveis. Mas depois que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, é que passamos a ser ovelhas. Passamos a deixar com que fôssemos tratados para que fôssemos ali conduzidos pelo grande pastor, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Então, essas lições nós aprendemos nesta parábola, né? Esta parábola fala para que nós venhamos estar atentos, né? E para que nós venhamos decidir quem somos nós. Nós devemos nos perguntar quem somos nós nesta grande pastagem. Nós somos as ovelhas ou nós somos os bodes? Né? Que nós possamos ser as ovelhas que são ali conduzidas pelo seu pastor. Não sejamos como bodes que serão destinados à morte, à perdição eterna. Amém? Que nós possamos estar ali ligados ao nosso pastor, que nós possamos estar ali em união uns com os outros. Amém? E que no grande dia, quando Jesus voltar, toda a igreja será arrebatada e todos nós, os seus discípulos, todos nós, aqueles que amamos a Cristo, aqueles que obedecemos ao Senhor, vamos ser ali galardoados por todo o bem que fizemos e teremos como recompensa a vida eterna. Amém? Bom, este foi o ensinamento da parábola dos bodes e das ovelhas. Espero que tenham gostado e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.